Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Gestão Médica 4.0. A gente vai dar, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o como você, né, médico, como você, como líder, inspira a sua equipe, né? Na verdade, a equipe, ela é o espelho, deixa eu escrever aqui, da sua gestão. Então, a gente sempre pensa assim, Janete, eu tenho uma equipe que não tá legal, às vezes a gente tem problemas, muitos problemas com a equipe, e a gente não pode esquecer que o nosso negócio é feito de pessoas. E liderar pessoas é muito difícil, né? A gente conseguir fazer com que todo mundo fique no prumo é muito difícil. Gente, se vocês ouvirem uns gritinhos aí, são os meus filhos que estão brincando aqui na sacada. Então, assim, a gente conseguir liderar a equipe, a gente conseguir levar a equipe adiante, é muito difícil quando você tem principalmente uma equipe grande, tá? E às vezes, eu vou falar pra vocês, eu já tive esses problemas também. A gente já comentou aqui em outros momentos, quem tá na Semana da Gestão Médica sabe, eu já tive 2 empresas e já tive um total de mais de 14 funcionários em muitos momentos. E vou dizer para vocês, às vezes um único funcionário na equipe, ele pode fazer um estrago muito grande, tá? Em toda a equipe. Por quê? Porque existem funcionários que contaminam outros. Existem pessoas que são pessoas influentes dentro da sua equipe que pode contaminar negativamente outras pessoas. Mesmo que a sua empresa dê o melhor de si, que você dê o melhor de si, que a sua empresa esteja bem, que o funcionário ganhe bem, que, enfim, que tudo ande redondo, as pessoas, elas sempre têm um motivo para reclamar. Sempre, sempre, né? Independente da área, independente do emprego, independente... Nós, seres humanos, somos assim. Infelizmente, as pessoas mais reclamam do que agradecem. Então, é comum que empresas, em geral, eventualmente tenham algum funcionário que possa estar insatisfeito de alguma forma, que possa reclamar de qualquer coisa que seja. E tem que tomar muito cuidado com esse funcionário, né? Porque esse funcionário, ele tem a capacidade, muitas vezes, de contaminar toda uma equipe, tá? E cabe a você, como líder, como gestor, muitas vezes identificar esse colaborador ou esse funcionário que está causando esse problema dentro da equipe. Normalmente, a equipe, ela é o espelho da sua gestão. Mas como assim, Janete? Se a equipe está desmotivada, se a equipe não está feliz com o trabalho, se a equipe não tem um norte a seguir, se a equipe não tem um objetivo, se a equipe não tem uma meta, a culpa disso é sua como gestor. É ruim ouvir isso? É ruim. É ruim ouvir, mas é a mais pura verdade. Se a sua equipe não está engajada o suficiente, se a sua equipe não tem uma liderança expressiva, se ela não sabe o que fazer, a culpa é sua, de você como gestor. E a gente normalmente, principalmente médico, não gosta de ter o ego abalado, né? A gente tem um ego muitos acima até do ideal. Mas nesses momentos a gente precisa ter humildade de entender que quando a culpa é nossa, a gente precisa tomar ações para que a gente realmente consiga fazer a nossa empresa alavancar. Então não adianta ficar reclamando, ficar dizendo que a culpa é de fulano, de ciclano, que é de ontem, de beltrano, porque na verdade, no fundo, a culpa é do gestor principal. Se você tem sócios, muito comum também acontecer que quando existem sócios na empresa, um fica com cabo de guerra, né? Jogando pro outro, a culpa é de fulano, a culpa é de beltrano. Então, lembrar que quando você tem sócios, às vezes isso acontece de você estar naquele jogo de empurra, né? E, na verdade, a sociedade ela é justamente para que hajam divisões de tarefas, que hajam divisões de coisas a fazer. Só que quando que normalmente acontecem problemas numa sociedade? Quando um ou outro acaba não cumprindo o seu papel na sociedade. Isso é muito comum acontecer. Quando um ou outro deixa de fazer alguma coisa, ou é negligente de alguma forma com a sua parte, ou quando a empresa está com problemas. Gente, nenhum sócio briga com empresa boa, né? Com empresa faturando, com empresa lucrando. Normalmente os sócios brigam quando a empresa está com problemas. Sejam problemas de funcionários, sejam problemas de gestão, sejam problemas de liderança, né? Às vezes se briga por ego. Eu estou certo, eu estou errado, não estou errado. E então a gente tem que tentar, numa liderança, numa gestão, tirar o ego do lado, né? Botar o ego de lado
e avaliar mais exatamente o negócio, analisar realmente o negócio per se e não ficar se avaliando. E se autoavaliar sim, se autoavaliar sempre. Será que eu estou sendo um bom gestor? Será que eu estou sendo o gestor que a minha equipe merece? Será que a equipe realmente é ruim? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sempre costumo dizer isso. Como a gente lida com pessoas, tá? Eu costumo dizer que não existe funcionário ruim. Existe um funcionário ou um colaborador que está mal locado, ou ele está no local que não é da competência dele. Nós temos determinados dons, nós temos determinados direcionamentos do que a gente é mais ou o que a gente é menos, né? Tem gente que é mais líder, tem gente que é mais comunicador, tem gente que é mais analítico. Então, normalmente o funcionário, quando ele está na sua função correta, ele tende a desenvolver melhor essa função. Inclusive, tem uma ferramenta que analisa isso, que é a ferramenta de análise DISC, que eu recomendo muito que faça também com seus funcionários. Então, quando você coloca o funcionário na posição correta, ele tende a se desenvolver bem melhor. Quando você, como líder, não consegue identificar o posicionamento correto que o seu funcionário tem que estar, você, como líder, tende a sofrer. Por quê? Você vai cobrar muitas vezes coisas do seu funcionário, eu tô falando funcionário, mas gente, funcionário, colaborador, enfim, como vocês queiram chamar, né? Você vai cobrar coisas dessa pessoa que muitas vezes ela não vai conseguir te dar. E ela não vai conseguir te dar porque aquela não é uma habilidade nata dela. Janete, mas todo mundo não pode aprender alguma coisa? Sim, todos podemos aprender determinadas coisas. Primeiro, desde que a gente queira aprender. E segundo, se você for realmente investir naquele funcionário, naquela específica função, você tem que entender como líder que você vai demandar uma energia maior, um tempo maior para que ele se dedique e aprenda aquela função. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que eu estou falando. Se a gente não faz uma análise criteriosa dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores e aonde eles realmente podem trabalhar, a gente pode cometer erros graves. Eu já tive uma gerente que ela era fantástica, espetacular. Só que eu estava cobrando muito dela a parte de análise financeira, né? Planilhas e tal, e essa coisa que é mais repetitiva e tudo. E aí eu comecei a perceber que ela não rendia nessa parte, mas ela era uma excelente vendedora, ela era uma excelente líder de equipe, ela era uma excelente administradora, tá? Assim, ela tinha várias habilidades fantásticas. Mas nessa parte financeira ela pecava muito comigo. Até que um dia eu fui fazer uma análise dela, uma análise DISC, né? Que é a análise de perfil. E aí eu percebi que realmente ela não ia dar certo nunca nesse local. Por quê? Não é o tipo de perfil dela. Ela não tem um perfil analista. O perfil dela é total de liderança, o perfil dela é total de empreendedor, é o total de vendas. Então, esse tipo de pessoa não dá certo fazendo conta, fazendo planilha, não dá certo, sabe? Isso é acabar com ela. Trancar uma pessoa dessa dentro de uma sala pequena e dizer para ela fazer planilhas para você, dela analisar suas contas, dela fazer uma organização de papéis, é mesmo que você tirar o brilho desse funcionário. Então, não é para ela. E aí foi quando eu percebi, quando eu fiz essa análise DISC com essas funcionárias, sempre faço com as minhas funcionárias todas, né? Mas eu aprendi isso há um tempo atrás, né? Até então eu não sabia. E aí, quando eu aprendi isso, foi quando eu acabei modificando ela de lugar. E aí eu contratei depois uma pessoa que fica só hoje na parte do financeiro da clínica e tirei ela dessa função. Porque realmente você começa a perceber que se não for você para tomar essa rédea, não for você para tomar essa decisão, não é o seu funcionário que vai tomar. Porque o seu funcionário, o seu colaborador, ele nunca vai chegar para você e dizer eu não sei fazer isso, ou eu não posso fazer isso, ou eu não me identifico com isso. Ele não vai fazer isso. Por vários motivos. Primeiro, porque ele quer mostrar para você produtividade. Segundo, porque ele não vai querer perder o emprego dele de forma alguma. E se ele falar isso para você e você não estiver preparado para receber, você pode receber de uma forma negativa. Esse cara não quer trabalhar, essa pessoa não, sei lá, não quer fazer o que eu tô pedindo, né? Então, o funcionário jamais vai dizer isso para você. E eu confesso para vocês que eu sofri muito com isso durante algum tempo, porque eu realmente tive essa dificuldade com uma pessoa específica, como eu estou comentando, com a minha gerente, e sempre ela acabava querendo pegar tudo, né? Ela queria fazer tudo que eu estava pedindo para ela, mas ela não dava conta.
porque não era das habilidades dela. Por mais que ela tivesse a competência para fazer, e eu sei que ela tinha a competência para fazer, extremamente competente, mas não era do desejo dela, não era aquilo que os olhos brilhavam, sabe? Você tem que achar aquilo que o teu funcionário goste de fazer. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente gosta de fazer a coisa, os olhos brilham, sabe? E isso é legal de você identificar no seu funcionário. Será que o olho dele tá brilhando para aquilo que ele tá fazendo? Será que ele tá fazendo realmente aquilo com paixão que você deseja? Será que ele tá feliz nesse emprego que ele tá? Será que ele tá feliz dentro dessa empresa e da forma como está sendo conduzido? Então, é assim, de vez em quando, o momento de você chamar e dar uma puxada nos teus funcionários para que você converse um a um e veja se eles estão se identificando com o cargo, se eles estão se identificando com as coisas que tem que fazer, se eles gostam de atender clientes. Imagina se, de repente, contratar uma secretária que não gosta de lidar com pessoas, que não gosta de atender clientes, tá? É possível isso acontecer? É possível. Eu vou lhe falar, em entrevistas, quem está desempregado, gente, aceita qualquer coisa que vier. Ao longo do tempo, você começa a perceber que não era bem assim, que aquela pessoa, na verdade, não gostava tanto daquilo quanto ela disse na entrevista, né? E aí você percebe que o erro foi seu, de ter, de repente, contratado uma pessoa que não tinha aquela habilidade para isso, né? Então, o que a gente fala hoje aqui nessa live? Que a equipe, ela é o espelho, sim, da sua gestão. Então, se a sua equipe não está bem, se a sua equipe não está alinhada, a gente tem que ter humildade para entender, realmente a culpa é minha. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso pegar as rédeas para segurar a minha equipe? Como é que eu posso inspirar a minha equipe? A primeira coisa para você inspirar a sua equipe é você realmente se dedicar ao seu trabalho. É você mostrar o brilho nos olhos para a sua equipe. Nossa, eu amo fazer isso. Eu amo atender, eu amo operar. É aqui que eu gosto de estar, né? E você passar isso para a sua equipe. E você dizer o quanto você quer crescer no seu consultório, você colocar metas efetivas para a sua equipe. As pessoas precisam ter direcionamento. E tem mais, se você tem um funcionário brilhante, pessoas brilhantes precisam de desafios. Porque senão a luz apaga, senão elas deixam de brilhar. Pessoas brilhantes precisam ter coisas diferentes para fazer, porque senão ela perde isso aí. O Daniel tá falando que já errou bastante, aprendi com você que o erro era meu. Ai, que bom, Daniel! É verdade, mas, infelizmente, a gente aprende a duras penas, tá? Eu também aprendi muitas vezes que o erro era meu. E sabe quando foi que eu até comentei isso numa live anterior, Daniel, não sei se você sabe, se você viu essa live, eu sei que você está sempre aqui, fico feliz. Eu aprendi isso num livro chamado Autorresponsabilidade. É um livrinho pequeno, fininho, rapidinho de ler, às vezes a gente lê ele, é tão gostoso você ler ele num dia, tá? Ele não tá por aqui agora, tem uma estante de livros aqui, eu acho que ele tá lá na outra estante. Mas ele é um livro muito gostosinho de ler, bem facinho, bem pequenininho assim. E é do Paulo Vieira, é um coach. Eu acho que esse livro foi o livro assim que mudou a minha vida, sabe? E ele fala da nossa autorresponsabilidade de várias formas diferentes, entendeu? Não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. E sim, quando você pega a culpa para você e você entende que só você pode modificar isso, é quando você realmente evolui. Porque a gente tem que parar de achar que o universo conspira contra a gente. Nossa, eu não dou certo. Nossa, meu consultório não dá certo. Nossa, minha vida não vai pra frente. Nossa, minha vida amorosa não vai pra frente. Gente, Deus nos deu, né? E aí, às vezes eu não gosto muito de falar de coisas espiritualizadas porque tem gente que é contra. Mas enfim, Deus nos deu o livre-arbítrio aqui. Então a gente tem a possibilidade sim de fazer o nosso caminho. Óbvio que sempre ele vai nos guiando da forma como ele acha necessário. Sempre tem o dedinho dele ali. Mas, ele não disse assim, fica em casa, não vai trabalhar não que eu vou te dar tudo o teu sustento. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, faz por ti que eu te ajudarei. Então, com isso, ele deu nos livre-arbítrio pra gente, para que a gente possa seguir a nossa vida da forma como a gente acha que deve seguir. E quando a gente entende que essa autorresponsabilidade está nas nossas mãos, é como se você guiasse a sua vida. É como se você se tornasse o piloto desse avião. E aí você entende o seguinte, nossa, que maravilha, porque se eu sou o piloto do meu avião, eu posso tomar as decisões. Porque quando você não é piloto do seu avião, quando você está nas mãos de um universo, quando você está nas mãos de coisas que conspiram contra você, infelizmente você só pode jogar suas mãos na vida de outras pessoas, e aí o avião tende a cair, né? Então, eu aconselho para qualquer pessoa,
como, assim, eu já li vários livros, vários livros de autoajuda, inclusive, li livros de gestão, vários, mas eu acho assim, que se eu pudesse escolher o The Best, que mudou a minha vida, lógico que cada um tem o seu, de repente, se foi impactante pra mim, pode não ser pra você, mas o que foi pra mim, que impactou a minrinha vida, foi esse livro. É um livrinho pequeno, que quando você lê, você não vai dar nada por ele quando você vê a capa, porque ele é bem fininho, bem pequenininho. Ele é curtinho, assim, ele não é um livro do tamanho normal. Mas mudou a minha vida, mudou a minha visão de vida, sabe? Porque quando eu comecei a entender que certas coisas eu conseguia modificar, tá? Foi aí que eu tomei as rédeas da situação. Então, a liderança da minha equipe são coisas que eu posso modificar. A gestão da minha empresa são coisas que eu posso modificar. Quando você fica achando que, é porque o plano de saúde que paga mal, porque o plantão paga mal, porque eu não tenho paciente particular, porque as pessoas não querem pagar consulta, porque... Quando você começa a entrar nessa linha aí, todo mundo começa a reclamar, é aquela coisa, então vamos se abraçar todo mundo e chorar junto, né? Porque se só isso que você pode fazer, reclamar, então... Eu não quero ninguém reclamando do meu lado. E a outra coisa interessante da gente avaliar sempre, assim... se afaste de pessoas que só reclamam, né? Isso faz um mal danado. Você ficar perto de pessoas que só reclamam sempre, você começa a vibrar naquela vibração, né? Naquela sintonia. E aí tudo pra você só dá errado. Quando você começa a estar perto de pessoas que são de boa índole, que falam bem, que te levam para cima, que te elevam, que crescem também, que são grandes gestores, grandes médicos não no sentido de técnica, mas grandes médicos no sentido de empreendedorismo, no sentido de uma boa gestão, no sentido de serem pessoas de sucesso. Quando você está perto dessas pessoas, obviamente, a tua possibilidade de crescer é muito maior. É isso mesmo, né? A energia, entendeu? Então, quando você está assim, perto de pessoas que têm uma energia boa, você atrai também energia boa e você doa energia boa. Então, é isso que a gente tem que estar, sempre sintonizado com energia boa. E a equipe sempre vai ser realmente o espelho da sua energia também. Se você chega no seu consultório triste, se você chega no seu consultório arrasado, se você já chega reclamando, hoje tem não sei quantos pacientes, já reclama com a secretária porque botou paciente demais, no outro dia reclama com a secretária porque botou paciente de menos, no outro dia reclama porque não tem paciente nenhum. Você sempre reclama. Se você sempre reclama, a sua equipe também vai sempre reclamar. Se você sempre reclama, a sua equipe também vai sempre estar chateada. Né? Como é que você pode cobrar da sua equipe que faça um atendimento uau, que faça um atendimento diferenciado, como eu sempre falo aqui no canal, se você só chega reclamando no consultório, se você briga por tudo, se você reclama por tudo. Então, não tem como, né? A sua equipe não consegue alinhar os pensamentos, não consegue alinhar a energia, como o Daniel colocou. Então, é muito importante que você sempre seja o espelho da sua equipe. E quando você for entrar no seu consultório, óbvio, Janete, mas tem dias que eu não tô tão bem. Normal, tem dias que a gente realmente não tá tão bem. Mas a mesma coisa que você fala para sua equipe, você tem que fazer. Então, assim, eu sempre digo com meus funcionários, todos nós temos problemas, né? Ninguém está isento de ter problemas. Eu tenho problemas, você que está me assistindo tem problemas, as pessoas que trabalham pra gente também têm problemas. Só que quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que aprender a tentar deixar o problema da porta de fora. Porque a pessoa que está entrando ali, o seu paciente, aquela pessoa pela qual a gente tem que se inspirar para estar ali, ela não tem culpa se você está com problemas, tá? Ela não tem culpa nenhuma. Então, você precisa dar o seu melhor para você atender aquele paciente. A sua secretária, a sua gerente, a sua equipe tem que dar o melhor deles para atender o paciente. Então, é isso que você precisa alinhar com a sua equipe. Problemas todos temos, mas eles têm que ficar da porta para fora. Sejam os meus, sejam os seus. Porque se você começa todo dia a estar chateado, eu tô cansado, eu dei plantão, eu tô estressada, todo dia você reclama de alguma coisa, você tá dando motivos, você tá dando formas da sua equipe também reclamar. Porque a gente ensina pelo exemplo. O melhor líder é aquele que ensina pelo exemplo. A gente não vai longe, gente. E o ser humano é assim. Você pode falar. Mas se você faz o exemplo, você pode ter certeza que você está ensinando muito mais quando você dá o exemplo. Por que eu digo que o ser humano é assim? Eu tenho 2 filhos, né? Todo mundo sabe, acho que a maioria sabe. Eu tenho 2 filhos, inclusive eu tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses agora. Tá com 1 ano e 4 meses. E é muito engraçado como ele aprende pelo exemplo, né? A gente faz uma dancinha, ele imita a dancinha. A gente faz uma coisa diferente, ele faz uma coisa diferente. A gente faz uma careta, ele faz uma careta. Ou seja, ele tá aprendendo pelo exemplo.
E às vezes, quando ele vai meter o dedinho na tomada, que eu dou um grito e digo não, nem sempre ele aceita. Porque ele fica tentando me testar, sabe? Sabe quando a criança fica tentando te testar? E ele vai lá com o dedinho assim, eu digo não! E aí ele olha, paralisa pra mim, mas não tira o dedinho, ele fica ali. Como quem diz assim, vamos ver até onde ela vai, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele tende a negar aquilo que ele só ouve. Mas quando você fala, quando você mostra como fazer, ele também faz, ele imita. Então, isso que é o interessante. Da mesma forma como o bebê faz isso, como a criança faz isso, o adulto também faz. Então, quando você lidera pelo exemplo, se você muitas vezes chega no horário, se você tem é uma inspiração para eles, se você sempre está arrumado, eu sempre digo para as minhas secretárias o seguinte, não tem justificativa, e isso aconteceu N vezes no passado. Gente, tudo que eu falo pra vocês é porque eu já tive problemas. As pessoas dizem assim, ai, nossa, ela não tem problemas de gestão. Tive todos. Todos que vocês puderem imaginar, já tive, tá? Tive funcionário difícil, tive dificuldade de demitir funcionário, tive processos trabalhistas, tive tudo que você puder imaginar de problemas com qualquer tipo de coisa da empresa, eu já tive problema. Porque eu tive 2 empresas com muitos funcionários, e mais o meu consultório, essas 2 empresas não estão ligadas ao meu consultório, então eu tinha um consultório mais 2 empresas. Então, todos os problemas que vocês puderem imaginar, eu já passei. E é por isso que eu tô aqui falando isso pra vocês. Então, até me perdi no que eu tava falando. Sim, a questão do que eu vou falar pra vocês. Então, muitas vezes eu chegava na clínica, as minhas secretárias estavam todas de cara lisa, parece que tinham lavado o rosto pra ir trabalhar. Eu falei, sim, gente, cadê a maquiagem? Cadê o cabelo? Como é que vocês vão receber paciente assim? Ah, não, porque a gente acabou de chegar e aí a gente vai maquiar agora. Só que já tinha um paciente esperando lá na recepção. Eu falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você não pode chegar, lavar a cara e vir trabalhar, não. Ou você acorda um pouco mais cedo pra você ir fazer sua maquiagem, você prender o seu cabelo e você vir pra recepção, ou não vai dar certo. Porque eu não chego assim aqui. Eu tenho um trabalho de acordar um pouco mais cedo, que seja, ou sair um pouco antes de casa e fazer um mínimo de uma maquiagem. Não precisa ser uma maquiagem elaborada, mas não pode estar com a cara lisa para atender uma recepção. Ainda mais na minha clínica que a gente trabalha com estética, querendo ou não, o público, ele tá lá procurando beleza, ele tá lá procurando, né, uma visão diferente, tá? Então, mas isso independe da clínica. Inclusive, eu acho que isso independe da clínica. Pode ser de estética, pode não ser. Eu acho que quem tá na linha de recepção, quem tá na linha de frente, ela tem que estar, no mínimo, mostrando, estou pronta para lhe atender. E quando eu falo uma maquiagem, não é uma maquiagem, mas é um básico, né? Um blushzinho, uma base no rosto, um batonzinho e um rímel. Suficiente para você não dizer, acordei de cara lavada, estou aqui. Então, já tive muito esse problema. E quando elas começaram a ver, né, que eu sempre chegava realmente arrumada, com o cabelo arrumado, com o rosto, com uma maquiagem, para atender o paciente, elas começaram a seguir. Por quê? Porque eu dei o exemplo. Diz, é assim que vocês têm que chegar. Por que vocês estão chegando dessa forma? Já tem paciente na recepção esperando, então vocês têm que receber todos os pacientes de forma igual. O paciente que chega cedo, ele não pode ser recebido de forma diferente do paciente que chega mais tarde, não. Por que o paciente que chega mais tarde, ele tem o direito de ver vocês lindas e maquiadas aqui, e o paciente que chega mais cedo não tem esse direito? E aí elas se tocaram, né? Então, por isso que eu digo, a gestão de vocês tem que ser espelhada, tem que ser mostrada através de exemplos, né? Se quiserem fazer perguntas, gente, quando eu estiver falando, pode responder, pode falar aqui, tá, Daniel? Adoro quando você fala também. Podem falar aqui o que vocês quiserem, a gente vai falando, a gente vai respondendo também, quem quiser responder. Mas quero lembrar das aulas da Gestão Médica 4.0, na nossa semana da quarentena, que tá no link na bio. Não esqueçam de fazer a inscrição, tá muito legal. Hoje tem aula, às 21 horas a aula vai pro ar, tá? Essa semana toda teve aula muito legal. Todos os dias, para quem perdeu, se quiser ir lá agora, ainda dá tempo de você assistir as aulas, porque as aulas elas estão no ar, mas elas só vão ficar no ar até esse final de semana. Depois a gente vai tirar as aulas do ar, porque são aulas fechadas. Janete, por que são aulas fechadas? Porque são aulas práticas e são aulas para médico, tá? E assim, a ideia não é colocar, não é abrir, porque inclusive aqui no nosso canal tem muito público leigo, tem pacientes, tem pessoas que estão vendo o que a gente está falando, e eu acho que isso não é muito legal, né? Então, assim, lá são aulas direcionadas para gestão, onde a gente vai falar de finanças, de metas, de como você alcançar maior número de pacientes, de como você reter mais pacientes, enfim. Então, é uma forma da gente acabar
fechando esse conteúdo apenas para colegas médicos, que é realmente o nosso foco, a nossa maior intenção é ajudar colegas médicos a melhorarem a sua gestão, a melhorarem o seu consultório, a alavancarem suas carreiras e, obviamente, não deixemos de ser técnicos por isso, de forma alguma, né? Sejamos melhores técnicos e também melhores gestores, para que a gente possa ser remunerado de forma correta e digna para a nossa profissão, essa profissão tão linda, tão bela que a gente escolheu para fazer, tá bom? Então é isso, gente. Quem não se inscreveu ainda na Semana da Gestão Médica, corre lá, se inscreve na Semana da Gestão Médica e não esquece que você é o espelho da sua equipe. Então dê o exemplo para a sua equipe, para que realmente a sua equipe possa desenvolver toda a capacidade produtiva e que você merece, né? Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.